Pessoal, boa noite. Eu vou fazer um vídeo hoje um pouco diferente dos que eu estou acostumado a fazer, aqueles dirigindo e tal, até porque muita coisa está acontecendo. Eu queria dividir com vocês algumas impressões, ideias, e hoje especificamente eu queria falar com vocês sobre um assunto que está rolando nas redes sociais, que é a preocupação de muita gente, uma preocupação óbvia, que é do avanço do coronavírus nas favelas e nas periferias do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, né? Que tem uma população morando em favelas muito grande, né? Bom, antes de falar desse tema, eu só queria rapidamente explicar para vocês que quando eu comecei meu canal no YouTube, esse vídeo eu vou postar no Facebook, mas também no meu canal do YouTube, quando eu comecei meu canal, a ideia não era inicialmente tratar especificamente do coronavírus, né? Até porque o coronavírus estava começando a sua expansão aqui lá na Itália, na verdade, e tal, faz um pouco mais de um mês, se eu não me engano, que eu comecei o canal, um mês mais ou menos, e eu comecei mais para tratar de temas gerais, com um foco mais na questão política. O primeiro vídeo que eu fiz, inclusive, foi tratando da questão daquele Gabriel Monteiro, na polêmica com o Coronel Ibis, né? Enfim, mas o assunto que acabou tomando a pauta de todos os debates, e obviamente, por conta da quarentena, que a gente está sendo obrigado a ver um tema histórico, um momento da nossa história ímpar, né? Tornou-se a questão do coronavírus, né? Bom, eu vou depois fazer outros vídeos e vou falar um pouco das minhas impressões em relação ao coronavírus em si, em relação a culpados ou não pela disseminação do vírus, e eu acredito que existem culpados sim nessa história, né? Mas essa questão de geopolítica eu não vou tratar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas o que eu queria tratar com vocês hoje basicamente é em relação à possibilidade de expansão do coronavírus nas favelas do Brasil, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é o estado e a cidade, né, do Rio de Janeiro, que é a cidade de onde eu falo, tá? Nesse momento tem muita gente discutindo medidas para tentar auxiliar essa população mais pobre, que muito provavelmente vai ser a população que vai ser mais atingida pela expansão do coronavírus. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e municipal estão tentando fazer um esforço aí para ampliação de leitos na área de saúde, né? Tanto na atenção primária quanto nas outras formas de atenção, para possibilitar que equipamentos como respiradores, enfim, está havendo uma corrida por parte do Ministério da Saúde para importar e também fabricar, conseguir que indústrias nacionais fabriquem mais respiradores. Já há uma corrida em jogo aí para justamente atender essa demanda do município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, no sentido de ampliar o número de leitos, né? Porque a atenção em saúde nessas cidades muito provavelmente pode colapsar nos próximos 15 dias, se a curva de crescimento do coronavírus continuar e principalmente se essa curva de crescimento atingir os rincões, as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Hoje, inclusive agora na parte da tarde, eu vi um vídeo que tinha mandado de uma galera numa feira em Caxias e aí o pessoal falando, né, num grupo que eu faço parte, porra, esse povo não tem consciência, tá na feira e tal, o que estão fazendo na feira, tinham que ficar em casa, porra, a galera não tem consciência nenhuma, não sei o que e tal, uma galera esculachando o povão, e do outro lado, uma outra galera também defendendo a beça e tal, poxa, eles são vítimas e não sei o que, não sabem o que está rolando, são desinformados e tal. Gente, fato é que nesse debate, talvez os dois lados tenham razão e também não tenham razão. O importante é o seguinte: em primeiro lugar, o Brasil nos últimos anos, na verdade nos últimos anos não, desde praticamente o nosso descobrimento, salvo alguns pontos da nossa era histórica, nós nunca nos preocupamos muito com a valorização dos nossos serviços públicos e nós nunca nos preocupamos muito com a distribuição de renda e com a informação, o acesso amplo à educação. O que nós temos com isso, obviamente, essa explosão da favelização das grandes capitais, que é um processo proveniente, um processo histórico, proveniente do nosso modelo de formação histórica, proveniente da escravidão, proveniente do racismo estrutural que a gente tem no nosso país. E aí são várias questões que vão desaguar na nossa alta favelização, no nosso processo de distribuição de renda altamente equivocada, a nossa concentração de renda, na verdade, enquanto sociedade. E enfim, o que acontece é que esse processo histórico gera hoje uma grande aglomeração em torno dos centros urbanos das favelas, né? E essa população, em grande medida, vive sob condições sanitárias muito ruins, porque nós, enquanto sociedade, durante todo o tempo, simplesmente negligenciamos as condições sanitárias dessas pessoas. E hoje,
Nesse momento, por conta do coronavírus e por conta da possibilidade de explosão desse vírus nessas localidades, a gente começa a olhar para essas favelas e começa a se preocupar. E por que a gente começa a se preocupar? Porque, muito provavelmente, essas pessoas que estão lá são pessoas que muitas vezes servem a gente no nosso dia a dia, nós que somos talvez de classe média, enfim, e essas pessoas começam a nos causar preocupação. E isso agora faz com que a gente olhe para as favelas, né? Muito engraçado isso, a gente olhar para as favelas no momento quando a gente passa ou volta a ter medo das favelas, porque as favelas sempre foram no nosso imaginário um local de resguardo, de medo, né? Enfim, e mais uma vez as favelas voltam a ser no nosso imaginário um local de medo. E medo por quê? Né? Porque talvez nós tenhamos errado enquanto sociedade por termos negligenciado o que acontecia nessas comunidades, por termos negligenciado dois fatores fundamentais: a distribuição e a inclusão através da renda e o combate ao preconceito, toda forma de preconceito étnico, racial, enfim. Nós negligenciamos durante nosso tempo histórico essas questões. E agora a gente tem uma população, em grande medida, com pouco acesso à educação, e isso é verdade, uma população muito desinformada, muito desatenta, muitas vezes não preocupada com certas questões sanitárias, até porque tem que se preocupar com o seu ganha-pão, né? Tem que se preocupar em trabalhar para trazer o pão para casa, porque se não morrer de corona vai morrer de fome, e isso é uma grande verdade. Então a gente, nesse momento, Brasil e Rio de Janeiro vão enfrentar, principalmente o Rio de Janeiro, uma dificuldade muito grande de fazer uma quarentena, principalmente nos bairros pobres da nossa cidade. E por que a gente vai enfrentar essa dificuldade? Por um motivo muito simples: nós somos um país, uma cidade onde a renda não é distribuída. É muito fácil fazer quarentena na Itália, é muito fácil fazer quarentena na Alemanha, é muito fácil você fazer quarentena em países onde há uma igualdade social, um welfare state mais bem elaborado e desenvolvido, onde você não tem esses rincões densos de pobreza, e não só pobreza financeira, mas também um baixo acesso à informação, pouco capital cultural, enfim, a gente vai ter muita dificuldade em conseguir manter as pessoas em casa, e eu acho que é provável que aconteça em um curto período de tempo, que o governo utilize as forças armadas ou as forças policiais para fazer uma quarentena mais efetiva, inclusive nessas regiões. Nós podemos vir a ter, inclusive, não se enganem, não se iludam, nós podemos vir a ter uma generalização e uma epidemia de fome. Sim, fome. Eu estou querendo alertar vocês que a gente pode ter nas comunidades do Rio de Janeiro, por conta de uma quarentena obrigatória, que pode ser necessária até para o combate ao vírus, nós podemos ter uma epidemia de fome. Então, nesse momento, o apelo que eu faço a todos vocês imediatamente, de forma imediata, óbvio que para resolver esse problema de forma estrutural, nós vamos ter que, após passado esse período do coronavírus, que eu tenho certeza que a gente vai superar, a gente vai ter que se preocupar em mudar completamente a nossa concepção de sociedade. Eu acho que uma das marcas que vai ficar no Brasil e no mundo após esse período histórico que a gente está vivendo é a mudança de conceitos e de valores. Ou a gente distribui renda, ou a gente distribui educação, ou a gente inclui, ou a gente está falido e fadado ao colapso social completo. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é fundamental, é o que fazer agora imediatamente para combater o coronavírus e garantir que as pessoas fiquem em casa. Gente, não adianta você só ter medidas de força. Isso não será o suficiente, apesar de ser mais do que necessário. É importante e fundamental que o governo, a partir de agora, inicie um processo de fornecimento de renda mínima para toda essa população favelizada e marginalizada, para que essa população não saia de casa. Eles precisam ter o que comer, o que se alimentar, insumos básicos, né? Além, é claro, obviamente, de regularização de todo o serviço, seja de energia, água e gás. Isso é fundamental. Não vai ser possível manter essa população em casa se a gente não conseguir resguarnecer e possibilitá-los o alimento, o básico. Então, nesse momento, o apelo que eu faço é que as autoridades do governo federal, estadual e municipal olhem imediatamente para a resolução e a possibilidade de uma renda básica que garanta a essas pessoas a possibilidade de terem acesso ao mínimo de alimentos. Tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental dentro dessa questão, é a garantia dos empregos. Essas pessoas, após passar do processo, após nós vencermos o coronavírus, porque eu acho que a gente vai vencer, na verdade eu acho não, eu tenho certeza que a gente vai vencer, essas pessoas precisam ter resguardado seus empregos de volta. Obviamente que muitos supermercados, empresas, indústrias vão quebrar,
A gente vai ter uma crise cíclica no processo econômico brasileiro, isso é fato. Mas aí vai ser importante o Estado forte. Aí vai ser importante intervenção estatal firme para garantir que essas pessoas possam ter uma renda até que a economia brasileira volte a ser estruturada. Então, nesse momento, o apelo que eu faço é que a gente possa tomar emergencialmente medidas que garantam uma renda básica para essa população mais pobre. Tá, gente? Isso é emergencial. Esse vídeo eu estou fazendo ali nesse momento, então o apelo e o foco vai ser mais para uma solução mais imediata. Além da comunicação que já tem sido feita, nós temos que ampliar essa comunicação nas favelas, nas comunidades. Vai ser e é indispensável que a gente dê possibilidade para as populações mais pobres delas sobreviverem e se alimentarem no período de isolamento social. Tá? Isso nesse momento é o principal, é sobre isso que eu queria falar com vocês e a gente vai ter que refletir muito profundamente depois que a gente passar disso sobre o processo de inclusão social, porque sem inclusão social real a gente não consegue combater a violência, a gente não consegue combater viroses e pandemias como essa. E é isso que vai ser, talvez seja mais simbólico desse momento, porque a classe média, os mais ricos desse país, dessa vez estão com medo e estão sentindo que é fundamental incluir, que é fundamental dar renda, que é fundamental romper com as barreiras do preconceito, porque enquanto você manter esse conjunto de indivíduos invisibilizados, você mantém naturalmente um problema estrutural para a sociedade. Né? Obviamente que as pessoas agora não estão vendo isso por bondade ou por pena, né? As pessoas estão vendo isso agora porque estão com medo de serem contaminadas, né? Não tem bonzinho nessa história, né? Não tem heróis que agora estão preocupados com a favela. Muita gente agora está olhando para a favela porque está com medo de as favelas serem uma bomba relógio. Eu já vi isso, né? Nossa, as favelas são uma bomba relógio. Nossa, agora estão olhando para a favela. Mas que bom que olhem. Que olhem e que depois desse processo nós possamos incluir essas pessoas. Porque se nós não incluímos, a gente está fadado a outras pandemias, a gente está fadado a todo um caos social que vai ser cíclico. Então, nesse momento, a renda mínima, a renda básica é fundamental para que a gente possa garantir que as pessoas sejam incluídas socialmente e fiquem nas suas casas se alimentando e não saiam para tentar fazer o seu ganha-pão e ter o seu ganha-pão e possam, obviamente, conter o vírus. Mas depois que isso passar, a gente vai ter que ter um debate muito sério em sociedade, porque chegou a hora de fortalecer o Estado, chegou a hora de fortalecer o sistema de saúde e chegou a hora de distribuir renda. Galera, esse é o vídeo que fica aqui por hoje, vão ter alguns outros nos próximos dias e a gente vai se falando por aí, força, vamos manter o ânimo, vamos ficar em casa, quem puder ficar em casa, porque a gente vai vencer, eu não tenho dúvida disso, mas a gente, para que isso aconteça, enquanto sociedade, a gente tem que começar uma revolução muito particular nossa, que nós no Brasil nunca vivemos, um esforço coletivo, né, para superar esse problema social que é gravíssimo hoje, que é o coronavírus. Galera, boa noite.